Por que é mais fácil criar um conteúdo glamorizando o público brasileiro? Como se o Brasil fosse a única referência que os moçambicanos possuem. Como se o Brasil fosse o único país que os moçambicanos querem conhecer. Como se o Brasil fosse a solução, fosse o paraíso dos e qualquer moçambicano. Olá, eu sou Cristiano Antônio, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o canal É Opinião, um canal de opinião cultural. No vídeo de hoje vamos entender o que há por detrás de toda essa glamorização que os moçambicanos possuem com relação ao Brasil. Existem muitas coisas que fazem com que os moçambicanos criem conteúdo olhando para o público brasileiro, mas neste vídeo queremos focar mais na glamorização especificamente. Mas uma coisa muito importante, se engana o brasileiro que pensa que se o conteúdo moçambicano não estiver virado para o Brasil, o conteúdo moçambicano vai parar de existir. Isso é uma utopia. É uma coisa que foge da realidade. Por que, Cristiano? Porque a maioria do conteúdo que é criado pelos moçambicanos é voltado para os moçambicanos. O conteúdo que é voltado para os brasileiros é a minoria, só que o conteúdo que viraliza mais é o conteúdo que é voltado para os brasileiros. Não de que a audiência maior está no Brasil, não. Os moçambicanos que têm público olhando para o moçambicano têm mais resultados financeiros, não tem muita dependência do AdSense. Essa é a grande diferença. Porque desde sempre existiram os conteúdos moçambicanos. Criador de conteúdo sempre criaram conteúdo para o moçambicano. E isso foi sempre assim. O que acontece? Na época, como o canal era difícil de monetizar, porque o Moçambique não aparece anúncio, os criadores criaram conteúdo com outra visão, buscando parcerias com as empresas e conseguiram. Muitos canais de Moçambique, hoje em dia, quando conseguem audiência, eles fecham parcerias, sejam com grandes empresas ou com pequenos empreendedores. Estamos a falar de pequenos empreendedores que vendem, por exemplo, vamos lá, fazem importação de um Bluetooth como esse aqui, da China, e vai vender na África, entende, né? Moçambique, Angola, e vai vender. Que importam bastão de serviços como esses aqui, assim, simples, para vlog, e vender na África. Então, esses aqui, muitas vezes não tem muito dinheiro, mas tem um 200 PTKs, tem um 500, então fala, olha, pode dar 500 PTKs, anuncia os meus produtos no teu canal, por 30 segundos já eu te pago esse valor aqui. E eles fechavam-se, porque eram pequenos. Mas isso foi mudando por quê? Porque alguns criadores de conteúdo que estavam em nichos específicos não conseguiam ter esse tipo de parceria. Por quê? Porque é um tipo de público que é assim, tipo fast food para as empresas. É difícil mensurar o que realmente eles querem. Às vezes não estão ligados às marcas, às empresas. Então convertem muito, muito, muito menos. E daí, agora começaram a surgir novos canais. Não com a pretensão de ganhar dinheiro, mas de compartilhar o seu dia a dia. Como, por exemplo, o Marcelino Francisco. Começou a criar conteúdo, a falar sobre a sua vida, a falar sobre o seu dia a dia, como é que era a sua comunidade, e por aí vai. E aquilo começou a funcionar. Aquilo começou a rentabilizar. Então, já não era mais necessário você somente criar conteúdo a focar nas empresas, a focar num público que, das vezes, é difícil consumir o conteúdo, que é o público moçambicano, que não consegue dar like, não consegue comentar. É muito difícil. Hoje em dia, é que estão a aprender a comentar. Não do que eles não sabiam. Não, porque às vezes achavam que não é tão importante assim. Não entendiam que comentar, dar um like, se inscrever ajuda no engajamento do canal. Não entendiam essas coisas. Então, para eles, tanto faz. Então, as pessoas começaram a ver, uau, esse conteúdo, ao final do Brasil, funciona. Então, moçambicanos também começaram a criar conteúdo, a contar a sua própria vida. E aquilo foi também alcançando os brasileiros. Os canais começaram a monetizar. Só que os que começaram a falar sobre sua vida saíram de Moçambique, foram para o Brasil. E de lá começaram a criar conteúdo a falar do Brasil. Falando do Brasil, sendo um moçambicano, aquilo também criou outro espanto dos brasileiros. Aumentou mais ainda o público daqueles canais. Onde ele falava, olha, como é que é a vida no Brasil, olha, como é que é a vida em Minas Gerais, como é que é as escolas no Brasil, como é que são as ruas, oh, aqui tão calmo, olha, tá, que frio. Essas coisas foram também atraindo as pessoas. Agora, não somente começou a atrair os brasileiros, começou a também atrair os próprios moçambicanos que criavam conteúdo a olhar, ou tipo, olha, a minha vida como é que é. Então aí começaram a ser dois tipos de criador de conteúdo. Os criadores que focavam sobre a vida dele particular, os criadores que focavam sobre a vida do Brasil, como é que é lá, a comunidade do público. Só que nem todo mundo viajou para o Brasil, restava apenas reagir
o nosso irmão que foi para o Brasil. Então eu falo, olha, veja, como é que o Brasil então fazia a reação do vídeo de um brasileiro. Só que aquilo também chamou a atenção de um terceiro público de criação de conteúdo, que não mais cria conteúdo sobre ele, não cria conteúdo sobre estar no Brasil porque não está lá. Então começou a criar conteúdo sobre reação do moçambicano que está no Brasil. E começou a dar certo. E de lá ficou claro que o conteúdo não é Moçambique. O conteúdo não é o Brasil. É apenas focar no brasileiro. Não importa o que você vai falar. O que importa é o conteúdo estar direcionado para o Brasil. E de tempo em tempo foi se percebendo que o brasileiro ele gosta quando ele é bem falado. Não estou falando de bajulação. Não estou falando de bajulação. Estou falando de falar do Brasil de forma boa, de forma educada, vangloriar aquilo que o Brasil tem de melhor. Por exemplo, falar do quão desenvolvido é o Brasil, da cultura brasileira, da gastronomia brasileira, da diversidade que o Brasil possui. Então, aquilo começou a chamar a atenção das pessoas. Daí que começaram a surgir já novos canais, os canais que vocês conhecem mais hoje em dia. Então, vamos lá. Vou falar da minha cultura, eu vou falar daquele jeito que agrade mais os brasileiros, que agrade mais o público brasileiro. Então, vou falar mais da miséria. Por quê? Não é como se a miséria fosse a única coisa que os brasileiros querem ver. Não. Mas porque os brasileiros ficam intrigados sobre como é que é a vida lá fora. Como é que é as coisas lá fora, fora do contexto dele. Ok? Isso começou a intrigar, mas essa curiosidade começou a aumentar. Cristiane, eu sei que você é assim, mas conta lá mais sobre como é que é o casamento, conta lá como é que é as escolas, conta lá como é que é o desenvolvimento, como é que é as ruas, o saneamento, a política, isso foi chamando a gastronomia. E daí é quando começaram a surgir conteúdos apelativos sobre a vida, sobre a miséria e tal, mas olhando o público mais brasileiro. E ficou mais da Rússia. Então, agora, o cenário é falar do Brasil. Só que aqui é que está. O ponto não é mais somente falar para o brasileiro. Não. É vangloriar o brasileiro como se o Brasil fosse tudo na vida do moçambicano. Como se o Brasil fosse a solução para o Brasil. Por que, Cristiano? Porque é o que funciona. Os brasileiros que não concordam com esse tipo de conteúdo podem reclamar como quiserem. Mas, se esses canais têm audiência, têm muitos números e vão crescendo, é porque existem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Goste você ou não. Então, uma parte, não é porque os moçambicanos querem criar, não, é porque aquilo está a funcionar. É aquilo que está a pagar a conta de casa. É aquilo que está a pagar a vida que eles querem. É aquilo que está a pagar os sonhos que eles criaram. Agora, se você acha que isso aí é errado, é feio, cara, aqueles que consomem deveriam parar de assistir. Por quê? Porque quanto mais esses canais têm audiência, têm alcance, é uma mensagem para os criadores. Olha, se tem quem assiste, então funciona. Então, hoje em dia, o que essas pessoas fazem? Eles vão glamorizar o Brasil de tal modo que, para dar certo essa glamorização, ele tem que diminuir o Moçambique. Eles devem espezinhar, eles devem pisar, devem reduzir, devem falar mal. Eu vejo moçambicano que falam, olha, nós estamos atrasados, Moçambique não tem nada, nem asfalto. Eu já vi o Breno falar isso. Moçambique não tem asfalto. Cara, eu estava em Maputo. É muito diferente de outras cidades, é diferente, é muito desenvolvido, muito mesmo. Eu nunca tinha visto a avenida, entende? Tipo, aquelas ruas de 3 faixas, 4 faixas, não tinha visto. 6 faixas, tipo, 3 faixas para um único sentido, 3 faixas para outro sentido. Não tinha visto isso daí. Eu fui, encontrei e vi. Uau, existe isso. E as pessoas quando falam sobre o Moçambique como se, meu Deus, a idade da pedra. E às vezes o foco deles pega uma comunidade fechada e digam que isso aqui é que é espelho de todo Moçambique. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Então, esses criadores de conteúdo, para a glamorização do Brasil ser eficiente, eles precisam reduzir a sua essência, precisam reduzir a sua cultura, precisam reduzir o seu país, precisam reduzir aquilo que é a sua própria identidade, em detrimento para agradar aquele público. E daí que vocês vão vendo os normais, olha, quero conhecer o Brasil, olha, quero ter o meu sonho, um moçambicano. Mas, se você sair para as ruas, entrevistar os moçambicanos, entrevistar, como é que se diz?
entrevistar os moçambicanos, assim, aleatoriamente. Olha, qual é o teu maior sonho? Onde você gostaria de conhecer? Há de ver a Alemanha, França, Brasil. É, mano, eu quero chegar no States. Por quê? Porque a referência de Moçambique já não é mais o Brasil. Antigamente, era somente o Brasil. Por quê? Era por causa da Miramar, a TV Record, que aqui em Moçambique chama-se Miramar. Era o único canal de Moçambique que era mais próximo à programação daquilo que os moçambicanos gostavam. Era a única influência que os moçambicanos tinham, porque eram 4 canais, cujos esses canais eram de sinal aberto, e não era uma TV digital, era TV analógica. Então, tínhamos a TVM, falava mais de Moçambique, tínhamos a Miramar, que era mais próximo. Então, era Malhação, Pena Jaca, Terra Nostra, Esplendor, Gugu, Vai Dar Namoro. Então, eram os canais que influenciavam os moçambicanos. Só que os dias de hoje, com TV aberta, sinal digital, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, com muitos streaming aqui, Netflix se consome como se fosse água em Moçambique. Cara, não existe mais essa coisa de que o Brasil é o único país destino. Não existe. Isso aí é uma utopia. Estão a ser vendida uma ideia errada. Agora, não quero dizer que não existem moçambicanos que tenham esse amor genuíno. Não existem moçambicanos que realmente querem chegar no Brasil. Não estou dizendo que não existem. Existem. E eles gostam. E eles têm esse amor genuíno. E eles sim, entendem? Então, por que os moçambicanos eles criam conteúdo glamorizando o Brasil? É porque funciona. É porque é o que está a dar dinheiro. Porque é o que está a gerar audiência. Enquanto tiver audiência, eles vão continuar a criar conteúdo, a glamorizar o Brasil como se o Brasil fosse a única coisa que ele precisa no resto do mundo. É a única coisa que vão fazer. Mas, se vocês consumirem conteúdo muito bem, vão perceber que existem canais que falam de sua vida normalmente, que fazem seu vlog, que não glamorizam, ele conta da tua realidade como é que ela é, elas não precisam acrescentar nem tirar, tomam cuidado. E os canais de Moçambique que realmente estão fazendo dinheiro sem depender do AdSense, são canais que estão focados o quê? Finança, desenvolvimento pessoal, auditoria, contabilidade, culinária, confeitaria, fitness, música e tal mais. E são canais. Hoje mesmo, eu estava a conversar com uma das minhas inscritas, que é minha aluna da mentoria. Ela fala muito bem. Ela lança sempre frases lá na minha comunidade, frases motivacionais, frases de autoajuda. Eu disse, por que você não cria um canal do YouTube? Ela disse, eu também quero criar um canal do YouTube, mas eu estou com um pouco de receio, acho que estou tentando ver as coisas ficarem certas. Eu disse, não, comece a criar o conteúdo. Você tem uma coisa boa, no final você vai conseguir ajudar as outras pessoas que querem se autodescobrir. Crie esse conteúdo, você fala muito bem, você tem eloquência, você tem oratória. Fora mais, você tem fluidez quando fala. Cria, você vai vender. Então, o meu canal de finanças, eu não preciso de AdSense como receita principal. O que eu preciso é criar conteúdo de valor para conseguir vender as minhas mentorias. E canal este meu aqui, ele precisa do público brasileiro. Ele depende do público brasileiro. Por que, Cristiano? Porque o meu canal este aqui de opinião, ele é voltado para o público brasileiro e moçambicano. Entende? Então, a minoria cria conteúdo olhando para o Brasil. A maioria cria conteúdo olhando para os moçambicanos. Principalmente nos dias de hoje, onde querer vender algum produto faz mais sentido do que simplesmente criar conteúdo à toa. Então, para quem quer vender, precisa criar um conteúdo de valor. E é o que está sendo ensinado pelos criadores de conteúdo e pelos influenciadores de marketing digital. Então, é isso que faz com que os moçambicanos criem conteúdo olhando o público brasileiro. É porque está funcionando. É porque há quem está a assistir. Enquanto a audiência prevalecer nessa glamorização, mais canais vão surgir com a mesma perspectiva.